Em meio a tantas polêmicas envolvendo o fechamento de São Januário, os moradores da Barreira do Vasco estão vivendo dias de incertezas e dificuldades. A nossa equipe foi até lá para ouvir esses moradores. Quem vai escutar e contar tudo, quem escutou e vai contar tudo, é o Flávio Vinick. Fala, Flavinho. O estádio de São Januário, na zona norte do Rio, foi inaugurado em 1927. A comunidade ao lado ganhou o nome de Barreira do Vasco. Há quase 100 anos, foi criada uma forte ligação entre o clube e os moradores da região. São Januário está proibido de receber torcedores nos jogos há mais de 2 meses. A Justiça do Rio alega falta de segurança na região. Os moradores da comunidade sofreram um forte impacto econômico com essa decisão. Nós vamos lá conversar com eles para entender o tamanho desse prejuízo. Segundo a Associação de Moradores, 18 mil pessoas foram afetadas. Sem público nos jogos, o comércio local sofreu um baque. Os restaurantes perderam a maior parte do faturamento. O impacto é enorme. Cada jogo que tem acrescenta pelo menos 2, 3 vezes o valor que a gente vende normal. Aqui caiu em volta de 60%, 70%. O jogo aqui no São Januário está fazendo muita falta. O proprietário tem que tirar dinheiro do próprio bolso para poder pagar o salário do funcionário que tem a sua despesa para pagar. Russo é vendedor de gelo na Barreira. Sem torcida, não tem ambulante. Sem renda, não tem como pagar os funcionários. Eu trabalho há 23 anos e meu gelo caiu 50% para mais. Lugar atrasado dos funcionários, que eu estou há 3 meses sem pagar eles. Rafael tem um depósito de bebidas. Ele sente a ausência da torcida e vê de perto o desespero dos ambulantes que dependem disso para sobreviver. Tem muitos que vêm, assim, às vezes só com um pack, um dinheiro de um pack de cerveja. Ele vem aqui, compra, e já faz um dinheiro ali, já levanta, daqui a pouco compra 2, compra 3. E nisso que eles levam o alimento para casa, né? Tem muitos pais de família aí precisando. Essa família vende frutas no dia a dia, mas era nos jogos que levantavam 80% da renda de casa. A gente não trabalha de carteira assinada, né? Eu tenho um hortifruti assim, junto com a minha esposa, e também eu estou ajudando meu filho, está desempregado. Os moradores explicam que o impacto não veio somente pelos dias de jogo. A decisão judicial difamou a comunidade e trouxe prejuízos diários. O pessoal dos outros dias, no meio da semana, fica com medo de vir pegar gelo aqui agora. Era muito forte aqui o movimento, mas agora está fraco mesmo. Prejuízo financeiro e na dignidade das pessoas. Proibir a presença da torcida, alegando falta de segurança na região, feriu trabalhadores como a costureira Dona Regina, que mora na Barreira há 50 anos. Sou uma ex-chacrete que saí da Zona Sul para voltar para a Barreira do Vasco por segurança. Está sendo implantada aqui uma discriminação social muito grande. Só falta dizer que vai implantar o apartheid na Barreira do Vasco. A indignação se estende a todos os moradores da região. A comunidade aqui é pacífica, não é nem comunidade, aqui é um condomínio da Barreira do Vasco. O pessoal paga água, o pessoal paga luz. Uma ignorância tremenda, porque desde quando existe o estádio São Januário sempre teve jogo. O Vasco divulgou um manifesto pela justiça e pela dignidade. O clube tem orgulho de estar enraizado em uma área popular e vai seguir a luta que não é só do Vasco, mas de toda a sociedade. E nós somos a maioria no Rio de Janeiro, uma área popular. A maioria é isso, Lucas Pedrosa. Sem dúvida. Primeiro, parabenizar a matéria do Flávio Vinick, com a produção da Natália, que foram lá, escutaram. Isso é jornalismo, isso é mostrar o que é a realidade do povo, isso não é dar canetada sentado no ar-condicionado, isso é realmente conhecer o que é a comunidade da Barreira do Vasco, de gente trabalhadora, de gente digna, de gente honesta, que só quer continuar tendo o seu sustento e que depende dos jogos em São Januário, que depende da torcida do Vasco, porque isso é, de fato, o sentido literal da palavra comunidade. E o Vasco é uma comunidade, a Barreira do Vasco é uma comunidade. Então, assim, cara, eu preciso falar mais alguma coisa depois disso aqui? Eu acho que as pessoas que viram essa matéria aqui entendem o impacto. Mais de 18 mil pessoas por conta de uma decisão completamente preconceituosa. Não preciso falar mais nada, Fernanda. E assim, muita gente fala, e há muitos anos, e é a verdade, que o Vasco é o verdadeiro time do povo, né? Porque o Vasco dos 4 do Rio, ele é o time que é na Zona Norte. Se a gente for olhar
o estádio General Severiano, onde começa o Botafogo, o Fluminense nas Laranjeiras, o Flamengo na Gávea, e assim que começa um time, a história desses times, desses clubes centenários, e o Vasco da Gama sempre esteve ali em São Januário, assim, ninguém trocou São Januário de lugar, ele sempre esteve ali desde 1927, então é o verdadeiro do time do povo. E mais uma vez, Vene, o Vasco, como tem algumas páginas bonitas em sua história, vai brigar pelo seu povo. E tem que brigar. Eu acho que não tem que ser diferente. Inclusive, volto a dizer aqui, eu lamento que até o momento, de ontem para hoje, nenhum clube, além do Vasco, obviamente, se manifestou de maneira oficial em apoio ao clube carioca. Lamento, mas fica aqui meu repúdio. Ô, Lucas Pedrosa, não tem nem assim uma esperança de que isso mude? Por exemplo, já passou esse julgamento aí e o cara falou, não, vamos continuar com essa palhaçada aí. Tem dois movimentos acontecendo. O primeiro movimento é o Vasco entrar em acordo com o Ministério Público em relação ao TAC, que é um termo de aditamento para você poder entrar dentro das conformidades do que eles estão pedindo. E o Vasco já está fazendo. O Vasco está instalando catraca biométrica com leitor facial em São Januário. O quê? Não, peraí. O Vasco está instalando catraca biométrica com leitor facial em São Januário. Para justamente poder receber os jogos em São Januário. Isso é muito... Gente, Sabe quanto é que a perícia cobrou para poder fazer a perícia segundo a determinação da Justiça? Quase R$1,5 milhão. É isso. As pessoas não entenderam ainda o que está acontecendo. O Pedrosa todo dia chorando, todo dia vitimizando. É isso aí mesmo. É esse tipo de coisa que está acontecendo, é perseguição. Mas quem fala isso é torcedor vascaíno ainda por cima ou não? Não, os outros torcedores, todos, a maioria flamenguista, você vai abrir as redes, é a galera achando que é vitimização, que o Vasco destrói o próprio estádio, que é bizarro, pô. As pessoas não entenderam ainda o que está acontecendo. As pessoas não entenderam a gravidade da perseguição que está acontecendo. Então o Vasco hoje está tentando ainda entrar em acordo com o MP para que libere São Januário. Se entrar em acordo desse TAC, aí o que aconteceu da decisão judicial, ela cai por terra. E a outra posição, caso isso não aconteça, é ir para Brasília, que é no Superior Tribunal de Justiça, onde o Vasco já deu entrada para poder anular a decisão do que aconteceu aqui na Justiça do Rio de Janeiro. Eu ia logo antes de botar biometria os cacetes. É engraçado. Esquece biometria. Porque o Vasco tá... E aí eu tenho que parabenizar a diretoria, porque o Vasco está correndo nos dois sentidos. O Vasco está tentando fazer de tudo, tanto na parte do acordo, quanto na parte de brigar diante dos seus direitos judiciais. Eu ia falar, entendeu? Todo mundo tem biometria no Brasil? Não. Não tem. No Rio de Janeiro nenhum tem. Tem. Vai todo mundo ter que colocar. Show, vou botar também. Só eu vou colocar biometria porque o meu estádio é num lugar que vocês julgam perigoso? Tá louco, não pira, não vou botar. Eu não ia botar. Não ia botar. E só pra finalizar, até que a gente trouxe a informação ontem do Vasco e do Botafogo negociando para que esse jogo seja no Newton Santos contra o Fluminense, essa é a posição, a nossa informação continua, tá? Os bastidores é assim, o Vasco está trabalhando para poder mandar esse jogo no Newton Santos. Que precisa se organizar também, mas né? A posição oficial do clube é de que vai continuar brigando para ter o jogo em São Januário, o que é completamente normal também. Só quero frisar aqui que a nossa informação é o famoso brigar pelos dois lados. Briga pelos dois lados, entendeu? E, Pedrosa, como é que tá a preparação do Vasco para esse jogo contra o Bahia? Será que o Payet pode pintar no time titular? Então, até ontem a minha informação é de que não, que ele não estrearia como titular. Mas eu não duvido, até porque ele já completou mais de 10 dias se preparando desde que ele chegou, que ele comece como titular. O que a gente sabe é o seguinte, o Vasco deve ser escalado com a seguinte formação. O Léo Jardim, o Robson, o Medel, aí o Léo retorna de suspensão nessa zaga e na esquerda o Lucas Piton. O Zé Gabriel está suspenso, então o Jair ou o Barros, mais precisamente o Jair está na frente nessa briga, deve ser o primeiro volante. Paulinho e Prachetti, que vem fazendo uma boa dupla aí de meio campos, e aí você pode ter o Orediano ou até mesmo o Gabriel Peck na direita, o Payet e o Verratti, ou então continuar com o Serginho. Eu não duvido nada de que o Payet comece como titular, mas a informação que eu tenho é de que ele não treinou com o elenco titular. E naquele clima de sextou, tá no ar. Emiliano Dias, auxiliar que vem chamando atenção no Vasco e representa com orgulho a família Cruz Maltina. Fala família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Nos corredores do Vasco, uma voz firme e um discurso motivacional tem ecoado de maneira surpreendente, e ela vem de Emiliano Dias, filho e auxiliar do treinador argentino do Vasco, Ramon Dias. Em um curto espaço de tempo, Emiliano conquistou o respeito dos jogadores e da torcida. Seu mais recente post,
Se eles querem que desistamos, vão ter que matar todos nós. Em relação ao gol mal anulado contra o Palmeiras, está sendo a frase da torcida dentro desse cenário de injustiça contra o Vasco. Mais do que apenas um desabafo, suas palavras serviram como catalisador na busca pela justiça, levando a uma mobilização na luta pela reabertura de São Januário. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!